grande relevância na palavra do Senhor. Mas antes eu quero também fazer menção e apresentar a irmã Érica, e aquela jovem senhora muito vizinha, a irmã Késia, que é uma grande amiga, mulher de Deus. Em parte eu estou aqui hoje por causa das orações dela, mas isso é uma outra história. E, meus queridos, que o Senhor estabeleceu uma linha reta para que eu possa andar hoje na sua palavra. Eu não sou pregador, não sou evangelista, não sou pastor, eu sou estudante da Bíblia, observador dos fatos e das coisas do Senhor. E assim nem precisava eu pregar, bastava a irmã Mirtes ter continuado o que ela estava falando, porque ela falou sobre fé, sobre o fato de nós não devemos andar por vistas, e é justamente sobre isso que eu vou falar, sobre fé. Então nem precisava, era só ela ter continuado, né? Já estava na unção. Mas enfim, eu quero agradecer ao pastor também, ao pastor Rubens, a confiança. E assim, irmãos, muita coisa. Eu sou nascido e criado no Evangelho, né? Não vou dizer minha idade, mas o pastor Eliseu me conhece desde criança. E de tudo assim que a palavra do Senhor tem para nós, não é? Aqui nós somos muitas pessoas, cada um com as suas necessidades, cada um com seus problemas, seus dilemas, seus traumas. Cada um, a palavra do Senhor diz que sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor, e o crente, ele pede o que quer, né? Às vezes ele recebe e às vezes não recebe. Mas uma coisa é certa: você pede o que quer, mas Deus lhe dá o que você precisa. Então, com relação à questão da fé, ela vai passar por isso também. Eu queria que os irmãos abrissem aí, para quem gosta de Bíblia, né, para quem gosta de versículo, como o pastor Zenilton, que muito bem falou aqui há 2 semanas sobre a graça e sobre a justificação pela fé. E aproveitando também a escola dominical domingo, que foi sobre a convicção que está relacionada com a fé, eu gostaria que os irmãos abrissem primeiro em Juízes, capítulo 6, 37 ao 40, eu vou ler rapidamente para ganhar tempo. Juízes 6, 37 ao 40. É a história de Gideão, os irmãos já sabem, mas é o seguinte: Juízes 6, 37 ao 40 diz assim: Gideão falando para Deus: olha, eu porei um velo de lã na cira. Se o orvalho estiver somente no velo e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. No dia seguinte ele se levantou de madrugada, apertou o velo, e o orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão a Deus: ora, não se acenda contra mim a sua ira, permita-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com o velo. E dessa vez rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja o orvalho. E assim Deus fez. Naquela noite só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. E abra Jeremias capítulo 1, rapidamente. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 11. Jeremias 1:11 diz assim: veio a minha palavra do Senhor: Jeremias, o que vês? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. 12. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. 13.
veio a minha palavra do Senhor segunda vez e disse: Jeremias, o que vês? E eu respondi: vejo uma panela a ferver, inclinada para o norte. Muito bem. Tem outras passagens que eu vou falar posteriormente. Queridos, eu queria trazer uma reflexão sobre o Instituto da Fé que a gente conhece. Essa fé que a gente recebeu hoje, ela não nasceu dessa forma. No Velho Testamento, na Velha Aliança, se os irmãos prestarem atenção, para que uma pessoa pudesse cumprir, atender e obedecer à voz do Senhor, primeiro ela precisava ver. Então, o principal canal do ser humano que era usado para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor, ele precisava ver. Então, vá tomando nota de algumas informações que eu vou passar aqui. Na Velha Aliança era necessário ver para crer. Então, Gideão, ele fez aquilo que ele tinha que fazer, mas ele só obedeceu porque ele viu. Então, o principal canal dos 5 sentidos humanos, canal mais utilizado para que as pessoas pudessem entender e fazer a vontade do Senhor, eles tinham que ver. Você vai ver isso em todo o Velho Testamento, milagres sendo acontecidos para que Deus tirasse o povo do Egito. Foi necessário mandar aquelas 10 pragas para que Faraó visse, para que o povo visse. O profeta teve que fazer um machado flutuar para que o povo cresce. Toda a Velha Aliança, a fé daquele formato, ela precisava dos olhos para poder crer e obedecer. Isso vai no Velho Testamento todo. Mas essa fé baseada nos olhos, irmãos, ela é uma fé falha. Ela é uma fé instável. Por isso que o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Ora, irmãos, uma coisa é olhar, outra coisa é ver. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. A palavra não diz escute as minhas palavras, diz ouça as minhas palavras. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir quer dizer dar ouvidos. Tem outra passagem de Jeremias que o Senhor coloca um cinto e o cinto apodrece. E o Senhor diz: Jeremias, o que é que você está vendo? Eu estou vendo um cinto podre. Por que é que Deus pergunta a Jeremias o que é que ele está vendo? Para saber se o que Jeremias está vendo está alinhado com aquilo que Deus mostrou. Porque ele podia estar vendo uma coisa e interpretando outra coisa. E o Senhor diz: viste bem. Então, assim como você está vendo isso, eu vou fazer isso. Mas primeiro precisava-se ver. É isso que eu quero trazer para a reflexão. E eu fico preocupado hoje, na nova aliança, que eu vou chegar na nova aliança com relação à fé. É interessante, essa luta que eu tenho, eu sou ligado ao ensino da palavra, mas eu vejo a mesma luta de Paulo, a dificuldade que Paulo tinha para trazer o povo, largar os costumes da velha aliança para vir para a nova aliança. Você vê isso bem lá em Gálatas. Como o pastor Zenilton disse aqui, o crente ele está na nova aliança, mas ele se agarra com Moisés. Não foi isso, pastor Zenilton? E assim, irmãos, a fé, ela é um instituto radical. Ou você crê, ou você não crê. Simples assim. Ou é fé, ou é loucura. Ou você crê, ou você não crê. Infelizmente ou felizmente, a palavra do Senhor não nos dá a terceira opção, que seria a opção do conforto. Não. Aquele que quer agradar a Deus, a palavra do Senhor diz que sem fé, não está dizendo sem dízimo, não está dizendo sem profecia, não está dizendo sem línguas estranhas, não está dizendo sem cura, é impossível, está dizendo sem fé. Pois muito bem. Então essa fé que é alicerçada pelos olhos, os irmãos devem tomar cuidado. Por quê?
Quando o Senhor quis tirar o povo do Egito, que chamou Moisés, e Moisés estava lá já aposentado pelo INSS da época, já na idade de 80 anos, o Senhor mandou ele ir falar com o faraó para tirar o povo do Egito. E Moisés disse assim: tá certo. Agora quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem foi que me mandou? E Deus disse assim: diga a ele que eu sou, mandou. Olha, irmão, você vai se apresentar perante um faraó e vai chegar lá e vai dizer: deixa meu povo ir. E o faraó vai dizer: quem foi que mandou você aqui? Eu sou, me mandou aqui. E o faraó disse: quem? Quem eu sou? Quem eu sou aqui sou eu, rapaz. E aí começa todos aqueles sinais. E um dos sinais interessantes é que Moisés lança uma vara no chão e a vara se transforma numa. Olha, irmãos, tudo aquilo que apela para os olhos é para lhe impressionar. Cuidado, preste atenção nisso aqui. Tudo aquilo que for feito no mundo espiritual para os seus olhos é para lhe impressionar. E Faraó olhou para aquilo ali. Talvez Moisés tenha ficado impressionado, mas o Faraó disse assim: menino, vem cá, chama aí os magos, chama aí. E chamaram os magos e fizeram exatamente a mesma coisa. Então, se o problema era transformar uma vara em serpente, porque o mundo espiritual tem essa característica, tomem cuidado. Mas aí vem a cereja do bolo, que é a serpente que foi originada pela vara lançada por Moisés, mata a serpente que foi transformada pelos magos. Mas tome cuidado, porque essa fé que entra pelos olhos, ela é instável, ela tende a não ir para o coração, tende a ficar aqui. Então Tiago capítulo 1 diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá gratuitamente e não lança em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, o crente que ora crê e ora não crê. Quando a bênção chega, ele dá uma glória a Deus. Quando a bênção demora, ele vira a boca e diz: cadê Deus? E fica nisso. Fica essa gangorra espiritual. Principalmente quando a bênção demora, porque existem bênçãos para curto prazo, bênçãos para médio prazo e bênçãos para longo prazo. Então esses crentes ansiosos que querem as coisas para ontem, não tem esse crente micro-ondas? Esses crentes que querem transformar Deus no gênio da lâmpada, essa teologia nefasta, que quer trocar os verbos da Bíblia, que quer colocar palavras onde não tem, que quer trocar o verbo pedir pelo verbo exigir de Deus as coisas. Tome cuidado, porque a Bíblia diz que Satanás ele é o mercador das nossas almas. Cada um de nós que está aqui essa noite, inclusive eu, tem um preço. E os irmãos devem vigiar, porque cada um tem uma necessidade, e cada necessidade gera uma fraqueza, e cada fraqueza gera uma debilidade e gera uma brecha. E aí, quando você está numa situação mais difícil, aí o diabo chega, igual fez com Jesus no pináculo do templo. Lembra? Jesus tinha acabado de passar 40 dias em jejum, e aí Satanás chega tentando roubar a fé, e apresenta aquela situação, mas o Senhor resiste firme na fé. E vence a palavra com a palavra. Mas isso não era assim. Então, abra lá rapidamente em Ezequiel 36. Ezequiel 36, vamos ler os versículos 26 e 27.
Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, vou adiantar a leitura. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Os irmãos sabem que tudo que Deus faz tem um motivo santo, justo e bom? Tudo que Deus faz tem um motivo santo, justo e bom. E justo quer dizer aquilo que nem sobra e nem falta. 27. Porém dentro de vós o meu espírito, não, aqui na minha tradução está escrito com o espírito com letra maiúscula. Quando a palavra está escrita espírito com a letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Mas no versículo anterior, esse espírito está com letra minúscula, é o espírito do homem. E fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis, coisa que ninguém fazia. Ninguém conseguia fazer. Ninguém conseguia guardar os 10 mandamentos, que a lei não são só 10 mandamentos. Homem nenhum no Velho Testamento conseguiu cumprir a lei do Senhor. Nem Davi, que era um queridinho de Jeová, o homem segundo o coração, também errou. Todo mundo erra, a Bíblia diz que o cair é do homem, levantar é de Deus. Mas eu quero dizer que a fé daquele formato, ela era uma fé estável, uma fé falha. Havia um problema estrutural no mundo espiritual que também não permitia ninguém se manter firme. Mas foi feito dessa forma. Deus fez primeiro o amargo para depois mandar o doce. Você só sabe o que é doce se você provar o amargo. Para que surja na consciência do ser humano o que é uma coisa ruim e o que é uma coisa boa, para você não rejeitar o que Deus lhe dá. Muitas vezes o Senhor está dando o que a gente precisa, mas a gente não quer. Eu sou o primeiro. Não estou falando que eu sou o melhor, não. Estou aqui porque eu sou o pior. Tenho apanhado para entender essas coisas também, por causa da natureza humana, que é ruim, é animal, terrena e diabólica. Essa é a natureza humana, animal, terreno e diabólica. E essa natureza precisa passar por um processo de transformação de Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vai ter que renovar, meu amigo. Deixar de crer da forma antiga e passar a crer da forma correta. Deus sabia disso, mas ainda não era o tempo. Eclesiastes diz que para tudo há o tempo e o modo. Tem que ter os dois. Às vezes está no tempo, mas não tem o modo. Às vezes tem o modo, mas não está no tempo. Para tudo tem que ter o tempo e o modo. Mas diz a palavra que, vindo a plenitude dos tempos, o Senhor mandou o seu Filho para resolver esse problema aqui. Então, não era muito de se exigir que houvesse alguém perfeito na velha aliança, porque não havia condições. Abra Jeremias ainda, Ezequiel 42, na sequência. 42, 20. Ezequiel 42, irmãos, é um capítulo que quem quiser fazer arquitetura na UFRN, primeiro tem que ler ele. Se você conseguir chegar no versículo 10 e você ainda estiver se localizando, você vai ser um arquiteto ou engenheiro, porque no 10º eu não sabia mais em qual porta eu estava, a porta que abre para o Oriente, a porta que está na câmara inferior. Mas tem uma coisa interessante no versículo 20. Deus dizendo para Ezequiel: mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor de 500 côvados de comprimento. Para quem não sabe, um côvado é aproximadamente 50 centímetros, a distância da ponta do dedo para o cotovelo. Então 500 côvados é mais ou menos 250 metros, eu acho, desse quarteirão aqui. Havia um muro em redor do tabernáculo de 500 côvados de comprimento e 500 de largura, era um quadrado.
Agora preste atenção a isso aqui. Para fazer separação entre o santo. Mas não já tinha parede do templo? Não já tinha parede? Para que um muro? Não já tinha parede? A parede não serve não? Não serve não. Tinha que ter um muro para separar o santo do profano. Pois bem, volte rapidinho em Jeremias 15, 19. Jeremias 15, 19. Vamos trabalhar com a palavra do Senhor. Jeremias 15, 19. Deixa-me ver se é isso mesmo. Não, não é. Não. 15, 19. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e me servirás. Se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. E algumas traduções diz: tu serás como a minha boca. Aleluia. Se é uma condicionante. Se você souber separar o que presta do que não presta, se você souber separar o que é precioso do que é vil, que às vezes está misturado, às vezes a sã doutrina está misturada com outras doutrinas mundanas, filosóficas, platônicas, socráticas. Eu já vi gente citar em pregação Laí Ribeiro, Roberto Chiniastro, Luiz Marins, como referência para alguma coisa. E os irmãos devem tomar cuidado com isso aqui, porque daqui a pouco a gente está dando glória a Deus para uma manifestação diabólica. Igual o exemplo da vara dos magos. O crente que anda se um crente estivesse naquela época e ele andasse pelos olhos, como a irmã Mirtes falou, Paulo diz: nós não caminhamos por vistas. A palavra diz: não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, temporárias, mas as eternas, as que não se veem, são eternas. O Senhor Jesus disse: não se preocupem em ajuntar tesouros na terra, onde dá ferrugem, onde a traça come. Se preocupem em ajuntar tesouro no céu. É para lá que a gente tem que olhar. Então não se pressionem com manifestações de cura, porque chegaram para Jesus e disseram: mas mestre, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não curamos em teu nome. Sim, alguém foi curado, alguém recebeu a cura. E o Senhor vai dizer o quê? Olha, irmão, se você perguntar a qualquer pessoa, qualquer crente, quais são as cidades mais pecadoras da Bíblia, todo mundo vai dizer que é quem? Sodoma e Gomorra, né? Não. As cidades mais pecadoras da Bíblia são Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Jesus fez tantos milagres naquelas cidades, que ali era povo ruim, porque eles tiveram a oportunidade de ver o Senhor, de andar com o Senhor. Eles tiveram o seu canal visual satisfeito, e ainda assim eles não creram. Não existe pior pecado do que não crer no Senhor, não receber a sua palavra. Pecado de desobediência é pecado para a morte. Então o Senhor disse assim: ai de ti, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foram feitos aqui, eles tinham se convertido. O povo ruim e dura servis do povo depois de 40 anos. Meu Deus, uma pessoa que passa 40 anos esperando uma bênção, como é que ela está?
e chega ali nas margens do Jordão, já vendo ali na ponta de Igapó, vendo a zona norte, para atravessar, depois de 40 anos, para herdar a terra prometida. O Senhor diz assim: para aí, senta aí todo mundo, senta aí todo mundo. E diz assim para o povo: essa terra que vocês estão vendo aí, terra boa, que mana leite e mel, Josué e Caleb já tinham ido lá dar uma espiada, os cachos de uvas eram enormes, pronto, a terra é essa aí. Vocês vão entrar nessa terra, não é porque vocês são bonzinhos não, está escrito desse jeito, Deuteronômio 9, eu acho. Porque vocês são um povo que me faz raiva. Vocês são um povo que me provoca. Por quê? Porque não crê, não obedece, passaram a pé enxuto, não faltou nada. A gente quer comer maná, quer comer pizza, vai comer maná. Números 11, o povo tinha tudo, faltava nada. E aparece lá os filhos de Coré, Datã e Abirão, os murmuradores de plantão, de bucho cheio, que diz assim: Deus só fala aqui para o profeta, aqui é Moisés, ele não tem profeta não. E aí cita uma rebelião contra o servo do Senhor. E Moisés vai: tá certo, vocês querem fazer uma rebelião? Tá bom, vamos fazer o seguinte: coloquem fogo aí no incensário de vocês, vamos passar aqui uma linha. Quem tiver com Coré, fique aí, quem tiver comigo, venha para cá. E nós vamos orar e vamos invocar o Senhor, que é o juiz sobre todos. E diz a palavra: quando terminou a oração, a terra se abriu embaixo dos pés do filho de Coré, engoliu todo mundo, fechou e vamos embora, está tudo resolvido, tchau, vamos embora. Porque o Senhor, ele pode demorar muito para agir, mas quando ele age, ele é rápido. Você anoitece de um jeito e amanhece com a bênção batendo na sua porta. E o Senhor trabalha enquanto você dorme. Então essa questão de aprender a discernir o que é vil do que é precioso, a questão de fazer a separação do santo e do profano, era muito difícil naquela época, porque o véu ainda não havia sido rasgado. E quando o Senhor rasga o véu, ele agora cria um novo instituto, uma nova estrutura. Os irmãos já viram uma construção de uma hidrelétrica? Aquela obra enorme, Angra 1, Angra 2, Itaipu, é uma obra terrível, de grande. Envolve muita gente, muito projeto, muita engenharia. Eu sou eletrotécnico, eu conheço um pouco do processo de geração de energia. E quando está tudo pronto para funcionar, aí chama quem para inaugurar? Presidente. Né? E o presidente chega lá, é uma obra política, então tem que chamar o presidente. E aí o presidente chega no painel, no console central, está rodeado de engenheiro, tem uma rama de botão, mas um engenheiro diz assim: é esse botão aqui, ó, bota o dedo logo aqui para você não apertar o outro. Bota aqui e o presidente faz. E tudo que ele tem que fazer é o quê? É apertar o botão. Para ele não errar, alguém vai lá e diz: olha, esse aqui. E ele aperta o botão, e ele vira as costas, e ele não quer nem saber o que foi que aconteceu para que gerasse energia. As comportas foram abertas, os geradores começaram a girar. Ele não quer saber se quem fez o gerador foi a VEG, se foi a Estemac, ele não quer saber de nada. Tudo que ele tinha que fazer era apertar um botão. Quando o Senhor abriu o véu, irmãos, ele criou um sistema espiritual que você não queira saber como é que ele funciona. Tudo que você precisa hoje é crer. Quando o Senhor disse, o povo pediu maná, o povo não queria comer maná porque ninguém aguentava mais ser vegetariano. Eu odeio pizza, aquela pizza que tem aquele mato, como é o nome? Marguerita. Eu, com certeza, se eu estivesse naquela época, eu teria sido um também dos que tinham reclamado, porque eu adoro carne. E o Senhor disse assim, Moisés disse: o povo quer comer carne.
Senhor, Moisés, coitado, Moisés passou 40 anos, irmãos, no deserto, fazendo um curso chamado berroterapia. Das 5 da manhã às 5 da tarde, durante 40 anos, ouvindo aquele bicho. Berroterapia. E não faltava água para os bodes, para as ovelhas, não faltava comida, mas o bode é comendo e berrando. E diz a palavra que depois de 40 anos, Moisés, que era o homem mais manso da face da terra, e cada bode daquele era um povo no deserto, murmurando. Ele foi fazer um curso preparatório para lidar com um povo murmurador. E não tem coisa pior do que um crente murmurador. Porque murmuração é sinônimo de ingratidão. Ela já surge como uma ingratidão lá no coração. E aí Moisés diz: o povo quer comer carne. E Deus diz: eles querem comer carne, Pois diga a eles que eles vão comer carne. Eu faria a mesma pergunta. Aquelas perguntas que o crente não pode fazer: como, quando e por quê. E Moisés diz: como é que o Senhor vai fazer? O crente, quando quer ensinar Deus a fazer as coisas, matar-se-ão todos os bois da terra, não tinha JBS, não tinha Friboi. Como é que você vai fazer, Senhor? Aquela pergunta de crente ignorante. E Deus diz assim: Moisés, descia encurtado o braço do Senhor. Hoje vocês vão ver agora mesmo. E mandou um vento, que eu não sei de onde veio, mas veio, e trouxe umas aves chamadas codornizes. E assim, irmão, para não dar trabalho, para correr atrás de galinha, porque dá muito trabalho, elas já caíram mortas. Só faltou cair assada. Mas para não dar trabalho, tem umas bichinhas pequenininhas que correm que só. E a Bíblia diz que era 2 côvados de altura por um dia de caminhada. Andando, não queriam comer? Deus disse assim: mas não vão comer um dia nem 2, não, vão comer 30. E vão comer até botar pelo focinho, até ficar empanzinado. Diz a palavra que quando a carne estava nos dentes, ele feriu todos e matou. Sabe por quê? Ninguém rejeita o que Deus dá. Você está ganhando pouco agora, você vai ganhar pouco. Eu quero um aumento de salário. Tá certo. Aqui vem aqui o testemunho do pastor Júnior aqui. Como foi que Deus fez com ele? Passou no concurso tudo para ganhar menos. E ele quis ir embora para Natal. O Senhor disse: fica aí. E ele ficou. E depois veio uma lei que estava esquecida, não sei de onde, porque Deus é assim. E ele foi beneficiado pela lei, passou a ganhar o dobro e trabalhar menos. Porque estava no lugar certo, na hora certa. Então, a estrutura espiritual na nova aliança, ela exige que a gente creia. Tudo que você tem que fazer hoje é crer, é apertar o botão da fé. Agora, o que vai acontecer no mundo espiritual, para que chegue o que você precisa, eu também não sei. E não queira saber. Basta somente você crer. Por isso que a palavra diz que a gente não caminha por vistas. Cuidado com operações sinais que tem igreja fazendo. Tudo que faz é para impressionar os olhos. A mim não impressiona. Pode ressuscitar um morto na minha frente. A mim não impressiona, porque entrando por aqui não vai me seduzir. Mas hoje o véu foi rasgado para que você não precisasse mais ver, mas sim para crer, e você crer com o coração. Com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Salmo 116 diz: eu criei, por isso eu falei. Então hoje a fé que ela vinha de fora para dentro, hoje ela vem de dentro para fora. E todos nós já recebemos uma medida de fé que o Senhor nos deu. A minha fé é pequena, vai crescer. Tudo que é pequeno cresce. Menino cresce, barriga cresce, dívida cresce, careca cresce. E quem é que vai crescer a sua fé? Se preocupe não.
é aquele que é o autor e o consumador da fé. Você não vai fazer sua fé crescer nunca. É o Senhor que vai lhe encontrar no seu nível de glória. Então não queira andar na minha fé. Não queira andar na fé do pastor Eliseu, que está aqui porque tem uma história com o Senhor, não está aqui de graça. Ande na sua fé. Paulo diz: andemos segundo aquilo que temos alcançado. Então, se você alcançou algo da parte do Senhor, mas ainda não entende certas coisas, não se preocupe. Não queira correr com as coisas espirituais. Não se corre com as coisas do Senhor. Essa fé baseada em micro-ondas não existe. Tem um verbozinho que você vai aprender. Ele é ruim de engolir. Ele é um leite de magnésio. Ele é um óleo de rícino. Mas vai ter que engolir. É aprender a esperar. Ah, comigo é assim. É para ontem. Depois você vai aprender. O meu pavio é curto mesmo, depois você vai passar por uma máquina de Jeová, chamada alongador de pavio curto. Viu? Não pense que você entrou no evangelho de graça, não. Você veio como estava, mas não vai ficar como estava, não. Vai aprender a servir ao Senhor direito. Vai passar por uma máquina assim, todo mundo passa. Alongador de pavio curto. Vou falar por mim, eu passei por ela, porque eu tinha um problema, o meu temperamento é muito ruim. Eu tinha um problema no trânsito. Quando eu sento no volante do carro, para mim eu sou um Deus. Eu botei carro atrás de motoqueiro, atrás de motorista, que me deram buzinadas injustamente. E eu vi que isso estava me causando um problema. Até que um dia, quem estava do meu lado ficava com medo, se sentia inseguro comigo, porque eu podia arrumar uma confusão a qualquer momento por causa de uma besteira. E eu fui perguntar ao Senhor, por que é que eu agia daquela forma? Os irmãos não têm ideia da resposta. Porque muitas coisas que você faz, você não sabe a causa, mas com certeza é na parte espiritual. E uma vez eu levei uma buzinada do motoqueiro na Romualdo Galvão. Eu botei o carro pela direita para livrar a faixa da esquerda. E um motoqueiro abençoado, eu não usar aqui outra, me passou entre mim e os carros estacionados. Me deu uma buzinada que eu puxei o volante, me assustei. Aí Clei saiu do espírito e foi para a carne. E eu corri atrás desse motoqueiro, ele botou a moto pela calçada, correndo de mim. Parou lá no cruzamento com a listaneta, eu mirei atrás dele para atropelar ele. Mas o Senhor chegou, eu disse, não, tem alguma coisa errada comigo. E fui orar, fui perguntar ao Senhor, os irmãos creem que o Senhor responde? Responde. E o Senhor disse assim, o seu problema é porque você tem um senso de justiça muito forte. Aquela buzinada para mim foi uma injustiça. Questões de trânsito envolvem questões de direito. Porque você não parou, porque a preferência era minha, porque você não deu a seta, questões de direito. E ninguém quer perder direito. E eu tinha esse problema de justiça. Não sei porquê, apareceu em mim. E eu pedi, fiz a oração, orei para o Senhor me ajudar, porque assim, você não vai dormir de um jeito e acordar de outro, não, você vai aprender na prática. Senhor, me ajude a amar, eu quero amar meus irmãos. O Senhor fala, quer amar? Certo. Aí você acha que você vai dormir sem amor e vai amanhecer com amor, Quem quiser fazer um bíceps, vai para onde? Ele não cresce só. Bíceps, cresça em nome de Jesus. Eu te ordeno, cresça. A fé é um exercício. Se não for fiel no pouquinho, vai por muito não. Viu? Vai ser reprovado nas matérias de Jeová.
Você vai pagar obediência 1, obediência 2, até aprender a esperar, a deixar de ser agoniado do juízo. Não, porque eu sou agoniado do juízo mesmo. Quando você tem uma notícia boa para lhe dar, você vai passar por uma outra máquina chamada desagoniador de juízo. E eu não quero nem dizer, irmão, que isso aqui é tudo dentro de tribulação. É dentro da pompeia. Vai ser assim. Não existe crente e produto acabado. Então você vai caminhar na sua fé. Você vai exercitar a sua fé. E o autor e o consumador da fé, ele vai se encarregar de fazer o senhor e a senhora crescer na fé. Deixa de ser agoniado do juízo. Porque e tem outra máquina, que é o descomplicador de crente. Essa é uma máquina grande de 4 estágios. É a primeira máquina que o crente passa quando aceita Jesus. Ela tem 4 estágios. É o quebrador, o formador, o amassador e o acabador. Pronto. No final você sai e diz assim: mas eu não era assim não. Numa situação dessa, há 3 anos atrás, eu não teria agido assim não. É verdade. Porque o Senhor trocou a sua identidade. Você deixou de ser um porco para ser uma ovelha. Só quem transforma porco em ovelha é o Senhor. Mas existe um processo para isso. Deixa de agonia. Está faltando as coisas. Vai botar a fé, ela tem que funcionar. Essa palavra aqui tem que funcionar. O Senhor nos constituiu na nova aliança para que agora a gente não precisasse mais ver para crer. Agora é crer para ver. Por isso que ele diz a Tomé: Tomé, você teve que ver para crer, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ele estava falando de quem? De nós. Ninguém aqui viu Jesus, sabe nem como ele é. Se Jesus, cabelo louro, olhos verdes, que está na casa do povo. Não existe judeu galego não, de olhos verdes não. Judeu estatura média, narigudo, olhudo, moreno. Isaías disse que olhando para ele a gente não via graça nenhuma. Não tinha beleza assim, não era um homem bonito, tanquinho, barriga tanquinho, como o pastor Rubens. Zé Nilton também, que é tanquinho. Mas é esse homem que é o autor e o consumador da sua fé. Ele vai fazer no tempo dele as coisas que ele tem que fazer. Então a nossa natureza espiritual hoje não é mais ver para crer, é crer para ver. Então entenda uma coisa: natureza por natureza. Vou encerrar aqui. Anote na sua Bíblia: peixe nada, pássaro voa e crente crê. Vou dizer de novo: peixe nada, pássaro voa e crente crê. Você foi feito somente para crer. De preferência, crer sem duvidar. Guarde essa palavra essa noite. Cuide da sua fé. E o mais o Senhor vai fazer por nós. Amém.